E aí, rapaziada, beleza? Então, continuando aí a série de antibiótico, falar de antibiótico que é muito conhecido, né, são as penicilinas. A penicilina também é um beta-lactâmico, igual as cefalosporinas, que eu já fiz os vídeos, e eu vou falar um pouco sobre ela, então. Bom, então, como eu falei, a penicilina é um beta-lactâmico, ou seja, ela tem um anel beta-lactâmico em sua composição, tá? E também, que nem eu falei nos outros vídeos, a penicilina, a cefalosporina, monolactâmicos, os carbapenêmicos, são todos beta-lactâmicos, tá? Tem como pode dizer? O mesmo mecanismo de ação, tá? Eu vou fazer um vídeo de todos eles, tá? Porque são fármacos muito importantes aí na questão das bactérias, tá? Dos antibióticos. Bom, então, além disso, então, explicando um pouco sobre as beta-lactâmicos, o que acontece? O anel beta-lactâmico ele vai inibir a enzima, tá? Que vai formar os peptidoglicanos. Os peptidoglicanos eles são muito importantes para a bactéria. Por quê? Porque elas fazem a parede celular da bactéria. Tá? E a parede celular é responsável pela defesa da bactéria, por assim dizer. Então, os beta-lactâmicos ele agem diretamente na enzima, que forma esse peptidoglicano. Esse peptidoglicano, ele vai deixar de fazer, né? Vai deixar de agir e vai deixar de fazer a parede celular da célula. Então, é assim que mais ou menos que os remédios beta-lactâmicos eles agem, tá? Bom, antes de eu começar a falar das penicilinas em si, é melhor a gente relembrar um pouco das bactérias, tá? Essas aqui são as principais bactérias que a gente tem no nosso meio, tá? A gente tem bactérias tanto coco quanto bacilo, tá? Que é a forma delas, né? E tem as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. A diferença de gram-positiva e gram-negativa vai ser justamente a questão da parede celular delas. Na parte dos cocos, a gente tem os streptococcus, estafilococcus e enterococcus, tá? Os streptos, eles são muito mais na região do pescoço e cabeça, que não vou falar posteriormente, e estafilos são muito mais relacionados à pele, tá? Os cocos gram-negativos, a gente vai ter as neisserias e a moraxella, tá? As neisserias, a gente tem a gonorreae, que é responsável por fazer a gonorreia, e a meningite, que é responsável por fazer a meningite, tá? A moraxella, a gente tem a moraxella catarrhalis também, que a gente fala bastante sobre ela. Na questão das gram-positivas, só que agora bacilos, a gente tem a listéria e a Clostridium. A Clostridium ela é muito comum, né, na questão intestinal, né? E os bacilos gram-negativos são o que a gente mais tem, assim, né, entre aspas, que são as pseudomonas, tá? As pseudomonas, elas são metalobectalactamase, que eu vou falar posteriormente o que significa isso. A gente tem gram-positivos bacilos também, as enterobactérias, como a Klebsiella, Salmonella, Escherichia coli, Shigella, e os hemófilos, tá? Tem algumas bactérias que não cabem aí, mas também são importantes, que é a Mycobacterium e o Treponema pálido, tá? Essas duas bactérias, elas não se englobam, né, nessa classificação que a gente fez. O Treponema pálido, ele é muito bom para sífilis, e a penicilina, eu vou falar um pouco da ação da penicilina, que ela é boa para sífilis. E a clamídia e micoplasma também não cabem aí, porque elas não têm parede, né? Então, não tem como, como pode dizer, não tem como as penicilinas, né, os beta-lactâmicos de forma geral, agirem sobre a clamídia e o micoplasma, né? Então, não tem como, tá? Bom, eu vou explicar um pouco da resistência bacteriana também. O que é isso? Quer dizer que tem bactérias que elas são mais suscetíveis a morrerem para o nosso antibiótico, e tem bactérias que são menos suscetíveis a morrerem no nosso antibiótico, tá? Existem bactérias que elas têm baixa relação com a proteína PBP, tá? E tem bactérias que apresentam beta-lactamase, tá? O que é essa beta-lactamase? É uma enzima que consegue neutralizar o nosso anel beta-lactâmico. Então, o beta-lactâmico não consegue fazer a questão lá de impedir da enzima produzir peptidoglicanos, né? Então, a beta-lactamase ela neutraliza o nosso ataque, por assim dizer, e a bactéria continua ali, tá? Bom, eu falei essa parte das proteínas PBP, elas são bactérias mais fáceis, né, de conseguir. Elas são resistentes, porém a gente consegue também ter uma relação dela com o nosso
Elas são mais fáceis, né, de destruir, por assim dizer. As bactérias que apresentam beta-lactamase, a gente pode dividir também entre bactérias com beta-lactamase simples, tá? E a enzima dela, né, a beta-lactamase, não é tão apurada. As bactérias com beta-lactamases poderosas, que aí são um pouco mais difíceis, né? E a meto-beta-lactamase, tá? A meto-beta-lactamase são as pseudomonas que eu coloquei lá atrás, ó. Eu coloquei aqui, né? Meto-beta-lactamase. Então, são as pseudomonas, que é as mais difíceis, tá? As pseudomonas são as mais difíceis que a gente fala, que a gente trata, tá? Em relação às enzimas beta-lactamases. Então, as bactérias com beta-lactamases poderosas, a gente pode classificar também, né? Em relação à parte das enterobactérias, como a Klebsiella, a Escherichia coli, que eu não falei, a Shigella, tá? Então, bactérias aí que normalmente elas têm, né, que é a Klebsiella, Salmonella, Escherichia coli e Shigella, normalmente elas têm uma beta-lactamase poderosa, tá? E a gente tem, dentro dessas bactérias com beta-lactamase poderosas, a gente tem as bactérias que têm esse AMP-C, que é uma proteína. E aí a gente consegue. E aí a gente tem 5 bactérias que tem esse AMP-C aí, principalmente, tá? Que é o Proteus, Providência, Enterobacter, Serratia e Citrobacter, tá? É, o Proteus, citei o Proteus também lá no Itu, porque o Proteus ele também produz a infecção do trato urinário junto com a Escherichia coli. Claro que a Escherichia coli é de longe a que mais produz Itu. Porém, a Proteus também ela pode causar aí essa questão aí de infecção do trato urinário também. Bom, agora eu vou falar das penicilinas em si. Eu expliquei, falei das beta-lactamases e tudo isso. Agora eu vou falar das penicilinas em si, tá? A gente tem 5 tipos de penicilinas, tá? Que são as penicilinas naturais, que foram feitas por Fleming lá. Tem a história de Fleming lá, que ele faz as penicilinas sem querer, né? Alexandre Fleming. A gente tem as penicilinas contra as penicilase resistentes. Então, tem bactérias que são resistentes a penicilinas naturais. E a gente tem essas penicilinas contra as penicilase resistentes, tá? Aminopenicilinas, que são penicilinas junto com com a parte de aminoácidos, né? Penicilinas antipseudomonas, essas penicilinas aqui vão ser bem fortes, porque elas vão agir contra os metobeta-lactamases, tá? Que são as pseudomonas. E as penicilinas com inibidores de beta-lactamases, que eu vou falar posteriormente, tá? Bom, quais são as penicilinas naturais? Então, a gente tem penicilina G benzatínica, que também é conhecida como benzetacil, tá? Penicilina G cristalínica, penicilina via oral, tá? A gente usa mais a penicilina G benzatínica e a penicilina G cristalínica, normalmente, tá? Bom, a penicilina G benzatínica, ela tem uma grande meia-vida, ela tem 20 dias de meia-vida, então ela é muito boa para infecções de longo prazo, né? Então ela vai ficar no corpo ali por bastante tempo e vai ser melhor para o paciente, né? Em alguns casos. A penicilina G benzatínica também, o benzetacil, ele é usado via intramuscular, então por isso que o pessoal dói muito quando a gente faz a questão lá de inserir a penicilina G benzatínica no paciente, porque ela é via intramuscular. Porém, como eu falei, como ela tem uma grande durabilidade, então precisa ficar, você coloca uma vez só, né? Faz uma injeção via intramuscular e pronto, já tá. Então, isso já é algo, né, positivo. E a gente tem a penicilina G, e ela é indicada, perdão, ela é indicada para sífilis, principalmente, faringoamidalite e a profilaxia de endocardite. A endocardite vai ser a infecção do endocárdio, tá? Porém, nesse caso da penicilina G benzatínica, ela não é recomendada para neurosífilis. Por quê? Porque a benzetacil ela não passa pela barreira hematoencefálica. Então a gente não utiliza ela para neurosífilis, tá? A gente não usa ela, a gente só usa para sífilis primária e sífilis secundária. Bom, a penicilina G cristalínica é meio que o oposto da penicilina G benzatínica. Por quê? Porque aqui ela vai ter uma duração menos, vai ter uma meia-vida menor, que é de 4 a 6 horas, mais ou menos. A sua via de administração também ela é diferente, ela é intravenosa, então vai ter menos dor no paciente. E a penicilina G cristalínica, ela passa pela barreira hematoencefálica, então ela consegue tratar aí a neurosífilis, né? A penicilina G cristalina consegue tratar a neurosífilis. E ela, além disso, ela tem as mesmas funções da penicilina G benzatínica, que é a faringoamidalite
e a profilaxia da endocardite também. Faringoamidalite vai ser a inflamação da parte da faringe e da amígdalas, né, das amígdalas. E a penicilina via oral, ela não é muito utilizada não, tá? A minha vida dela é de 6 horas e ela é boa também para a mesma questão. Sífilis, faringoamidalites, profilaxia de endocardite, etc. Como eu falei, ela não é tão usada, né? A gente usa mais a penicilina G benzatínica e a penicilina G cristalínica. Bom, agora falando um pouco das penicilinas penicilases resistentes, tá? Elas vão agir contra, contra bactérias que têm uma resistência contra essas penicilinas aqui, as penicilinas naturais, tá? Quais são os nomes dessas penicilinas que a gente mais usa? É a oxacilina e a meticilina. Essas duas a gente usa bastante, tá? Porém, a meticilina a gente usa muito mais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito mais oxacilina que a gente usa, tá? É, e contra quem elas vão ser, basicamente? Elas vão ser principalmente contra os estafilococos, tá? Os estafilococos, a gente viu lá, vão ser cocos gram-positivos, tá? Principalmente. A gente pode chamar também, em vez de penicilinas penicilases resistentes, a gente pode chamar ela de penicilinas anti-estafilococos, porque elas vão ser diretamente para estafilococos, né? Principalmente Staphylococcus aureus, né? Mas elas vão conseguir atuar principalmente em estafilococos da comunidade. As hospitalares não vão conseguir atingir tanto, porque as hospitalares elas são mais desenvolvidas, né? Tem uma maior resistência, etc. E os estafilos, que eu falei anteriormente, elas são muito frequentes em infecções de pele, de osso, partes moles, e elas podem causar pneumonias também, né? Eu falei de pneumonias também, fiz um vídeo de pneumonias lá em pneumologia, e as estafilococos estavam lá, né? Então, estafilococos a gente usa bastante também, né? E é bom tratar, né? Com essas penicilinas penicilases resistentes. Que eu falei, no Brasil, muito mais oxacilina, nos Estados Unidos a gente usa meticilina, tá? Bom, as aminopenicilinas vão ser a amoxicilina e a ampicilina. A gente ouve bastante delas, né? Principalmente antibióticos. E a amoxicilina, ela é via oral e a ampicilina, ela é mais parenteral, tá? Mais via muscular, via injeção, de formas gerais, né? E aí, o que vai ser? Essas aminopenicilinas, elas vão ter um espectro bastante parecido com as penicilinas normais, né, que eu falei, as penicilinas naturais. Porém, elas vão abranger muito mais gram-negativos, né, que a gente viu lá, que na parte de penicilina natural não atinge tão gram-negativo, né? E aqui também os hemófilos. Os hemófilos, eu mostrei lá também, é um bacilo gram-negativo, né? Então, muito mais gram-negativos a gente vai conseguir atingir com a amoxicilina e a ampicilina, tá? A amoxicilina e a ampicilina, elas são bons remédios para infecções de cabeça e pescoço, porque, como eu falei anteriormente também, os estreptos, que são cocos gram-positivos, eles são muito comuns na área da cabeça e do pescoço. E a ampicilina e a amoxicilina, elas conseguem, né, atingir, né, esses streptococcus, conseguem atingir esse coco gram-positivo, né? Então, por isso que eles são tão bons assim, né? A amoxicilina e a ampicilina. E, além disso, ela serve para os neonatos, né? Os neonatos também, a gente pode usar esses dois remédios aí. Aí a gente tem as penicilinas contra pseudomonas, né? Que, que tem aquela resistência, né? Contra a parte das dos beta-lactâmicos, né? A gente pode usar piperacilina, tirarcilina e cabenicilina. Os três principais, penicilinas contra pseudomonas. Como eu falei, elas vão atingir principalmente pseudomonas, né? Como o próprio nome já fala, né? Elas vão ser boas contra as pseudomonas. Tá. E aqui os últimos, que a gente vai fazer uma combinação de algumas penicilinas que eu mencionei, junto com enzimas beta-lactamases. Por que a gente faz isso? Porque com o uso desses inibidores de beta-lactamases, a gente vai aumentar muito o espectro das nossas penicilinas. Então, por exemplo, a amoxicilina com clavulanato, ou ácido clavulânico, a amoxicilina fica muito mais forte junto com o clavulanato, por assim dizer, tá?
E eu falei da amoxicilina e clavulanato, a gente usa bastante em infecções do trato urinário, né, que não mencionei, e a gente usa bastante também em pneumonias. Pneumonias eu falei que é a primeira escolha que a gente faz é a amoxicilina e clavulanato. A gente pode usar, tem também a ampicilina mais o sulbactam e a piperacilina, que é contra pseudomonas, com tazobactam, tá? Então, a gente vai ter esses inibidores aí da enzima beta-lactamase com o uso de penicilina. E é isso. Essas são as penicilinas de forma geral.